E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Mateus capítulo 1, verso 16. Ao examinarmos as Escrituras, notamos que Maria, esposa de José e mãe de nosso Salvador, era uma mulher de muitas qualidades, pois Deus não daria a honra de carregar no ventre o seu Cristo a uma mulher que não fosse temente a Ele e que não estivesse preparada para ser uma excelente mãe. Infelizmente, muitos cristãos, ao questionarem a visão católica sobre Maria, acabam levantando comentários ofensivos, tanto contra os católicos como contra a própria Maria. Como as Escrituras são a base de nossa fé, somente elas podem atribuir qualidades ou defeitos a alguém. Portanto, ao buscarmos um parecer bíblico sobre Maria, encontraremos o que Deus, Jesus, o anjo Gabriel e ela mesma, além de outras pessoas, atribuem ou deixam de atribuir a ela. Partiremos dos relatos do evangelista Mateus e seguiremos a ordem do cânone bíblico, ou seja, depois Marcos, Lucas e João. Faremos a leitura e, em seguida, extrairemos as verdades de cada passagem, até que no final tenhamos a Maria revelada pelas Escrituras Sagradas, não das tradições dos homens. O primeiro texto diz: Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, verso 11. Ao entrarem na casa, encontraram Jesus com Maria. Os magos o adoraram e ofertaram a ele ouro, incenso e mirra, que foram tirados de seus tesouros. Os magos não atribuem nada a Maria, ou seja, o alvo de adoração por parte deles foi unicamente o Cristo. O segundo texto diz: Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus capítulo 12, verso 46 ao verso 50. Muitos anos depois de seu nascimento, tendo por volta de 30 anos, pois o evangelista Lucas nos informa que Jesus começou seu ministério tendo mais ou menos essa idade. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou seu ministério. Lucas capítulo 3, verso 23. Mateus narra uma situação onde Jesus estava discursando em um lugar fechado e recebe a informação de que sua mãe e irmãos estão lá fora. O texto bíblico relata que eles queriam falar com Jesus e essa informação foi trazida até ele. A reação dele poderia ser semelhante à de Salomão com sua mãe. Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono. Mandou que trouxessem um trono para sua mãe e ela se assentou à sua direita. 1 Reis, capítulo 2, verso 19. Entretanto, ele afirma: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Se exaltar a família espiritual, formada por aqueles que fazem a vontade de Deus, fosse motivo de desonrar Maria, Cristo não teria feito, pois a lei diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo capítulo 20, verso 12.
E ele veio para cumprir a lei. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus capítulo 5, verso 17. Portanto, Maria não está acima das mulheres que recebem a atribuição de mãe espiritual por fazerem a vontade de Deus. Também Maria não tem posição de rainha-mãe por ter gerado o Messias. 3. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Mateus capítulo 28, verso 8 e 9. O fato de ser mãe de Cristo Jesus, segundo a carne, não isenta Maria de dedicar-lhe adoração. A seguir, iremos explorar o que é dito sobre Maria pelo anjo Gabriel e por ela mesma. 4. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Lucas, capítulo 1, do verso 28 ao 31. O anjo qualifica Maria como agraciada, ou seja, alguém que foi alvo de um favor imerecido da parte de Deus. Além disso, o anjo afirma que Deus está com ela. Isso nos faz crer que Maria era uma mulher justa e humilde, pois o salmista afirma: Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Salmos capítulo 7, verso 9. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago capítulo 4, verso 6. Pela afirmação de que Maria não sabia o significado daquela saudação, fica claro que ela era uma mulher sem nenhuma característica divina. Isso é, uma mulher justa, que temia Deus e foi agraciada por ele, mas nada além da normalidade. 5. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Lucas capítulo 1, verso 38. Maria se coloca como serva de Deus e deseja a vontade de Deus revelada à sua vida pelo anjo. 6. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada, a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Lucas capítulo 1, do verso 39 ao verso 45. Isabel, cheia do Espírito Santo, afirma que Maria e a criança que está em seu ventre são benditos, o mesmo que abençoados, e pergunta o porquê da graça de ser visitada pela mãe do Senhor dela. Ela também afirma que a presença de Maria fez João Batista, ainda no ventre, se agitar de alegria, e conclui dizendo que Maria é feliz por ter crido naquilo que o Senhor falou que se cumpriria na vida dela por intermédio do anjo Gabriel. A agitação da criança não tem como causa a presença de Maria.
pois João Batista não diz nada posteriormente que nos faça crer que Maria tinha algo além da bênção de ter no ventre aquele que de fato levou ele a dizer posteriormente: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, verso 30. Sétimo texto. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. Lucas capítulo 1, do verso 46 ao verso 49. A mãe do Messias rende glórias ao Senhor e lhe chama de Salvador, deixando claro que ela não era justa no padrão de Cristo Jesus e que em sua condição necessitava ser alvo da salvação que aprove a Deus manifestar ao mundo usando seu ventre. Porque a salvação de Deus vem através de Jesus, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João capítulo 3, verso 17. Se Maria fosse justa no padrão divino, ela não teria Cristo como Salvador, pois ele veio salvar os pecadores. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Oitavo texto. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Lucas capítulo 2, verso 48 e 49. Quando Jesus tinha seus 12 anos, ele foi com seus pais a Jerusalém para adorar. Quando Maria e José estavam regressando, perceberam que Jesus não estava entre a multidão que voltava da cidade com eles. Então, os pais de Jesus voltaram à procura dele e, ao encontrarem seu filho, indagaram o porquê dele ter feito aquilo. Isso confirma que Maria era uma mãe que se importava muito com seu filho. Mas ela não sabia que ele deveria estar no templo em Jerusalém, reagindo com preocupação como qualquer outra mãe que ama seu filho reagiria. Nono texto. Quando Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu à luz e te amamentou. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas, capítulo 11, verso 27 e 28. Após Jesus expulsar um demônio e calar os críticos com a sabedoria de Deus, uma mulher atribui felicidade a Maria por ter gerado e amamentado ele. Em resposta a isso, Jesus afirma: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Essa afirmação deixa claro que Maria não gozava de uma felicidade inalcançável, mas que todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, goza de felicidade maior. Décimo texto. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. João capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. O evangelista João registra o primeiro milagre de Jesus. Ele estava com Maria e seus discípulos em uma festa de casamento em Caná.
Ela informou a ele que o vinho da festa acabou. Jesus diz a ela: que temos nós em comum, mulher? Essa expressão é usada nas Escrituras em outros eventos para expressar opiniões, valores ou propósitos contrários, ou seja, distinção. Tomemos como exemplo Davi e seu primo Abisai. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Davi respondeu: Que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus acusadores? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltarei a reinar sobre Israel? 2 Samuel capítulo 19, verso 21 e 22. Jesus também fala, após ser informado que o vinho tinha acabado, que a hora dele ainda não tinha chegado. Não é nosso objetivo falar disso, mas acreditamos que ao ler a seguinte afirmação: E vos afirmo que, de agora em diante, não mais tomarei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei um novo vinho convosco no reino de meu Pai. Mateus capítulo 26, verso 29. O leitor terá uma boa referência para meditar sobre o que ele disse à sua mãe. 11º texto. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Atos, capítulo 1, verso 14. Por Maria estar constantemente com os apóstolos em oração, fica evidente que ela entendeu o propósito da morte de seu filho e não deixou de confiar em Deus. Maria continuou sendo uma mulher temente a Deus e fiel. Alguns capítulos depois, é declarado: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Só há salvação em Jesus Cristo, pois só o nome dele foi atribuído o poder de salvar. Sendo assim, Maria não salva nem coopera na salvação. A Timóteo, Paulo declara: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Portanto, só há um mediador entre Deus e os homens. Isso significa que esperar qualquer bênção por meio de Maria é uma prática vã. Além disso, é um pecado por dar a outra pessoa o que Deus só atribuiu ao seu Filho Jesus Cristo. Olhando para todos esses relatos bíblicos, é inquestionável atribuir a Maria qualidades como uma excelente mãe, uma excelente esposa, uma mulher temente a Deus, uma mulher que via a família com a devida importância e uma mulher que permaneceu fiel. Todavia, ela era pecadora e precisava de um Salvador. Não era como seu filho, não é mediadora, não salva ninguém, não cura ninguém. Ela não desfrutava de uma felicidade inalcançável. Não existe nenhum texto que diz que ela é a mediação entre nós e Cristo. Ela não sabia do plano de Deus para a sua vida previamente. Ela não sabia do plano de Deus para o seu filho previamente. Ela também não é o socorro bem presente que deve ser buscado nos momentos de angústia, pois esse lugar pertence unicamente a Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos, capítulo 46, verso 1. Maria foi uma mulher que foi alvo da graça divina e uma serva que merece nossa admiração e respeito, mas nada além do que os textos bíblicos apresentam.